Olá, pessoal. Olá a todos. É com muito prazer que eu estou aqui para apresentar esse projeto, que diz respeito a uma coletânea de arranjos de flauta doce e canto coral que eu desenvolvi pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itabirito. Eu me chamo Eric e essa live é principalmente para poder debruçar um pouco mais sobre esses arranjos, compartilhar com vocês um pouco das minhas sugestões de interpretação e execução, enfim, falar um pouco da história desses arranjos também, como que eles foram desenvolvidos e, enfim, passar também algumas performances para que vocês tenham aí como referência para quem tiver interesse aí em utilizar desse material. Pessoal, então eu quero começar rapidamente com vocês falando um pouco da minha trajetória, que acho que ela influi muito no processo dessa construção dos arranjos. Eu sou maestro, atuo como regente, como tecladista, como cantor, como flautista também. Tenho uma formação como formação doutorado em regência na Universidade de Aveiro, em Portugal. Fiz também um mestrado em educação na Unicor e também sou licenciado em música pela Universidade Federal de Ouro Preto. E antes disso, na minha trajetória na adolescência, eu frequentei o Coral Canarinho de Itabirito, que é um protagonista desses arranjos, porque muito parte desses arranjos foram construídos dentro desse grupo. Então, de certa forma, algumas escritas de arranjo que tem aqui ainda são da minha época da adolescência, das descobertas, de como se escrevia mesmo partitura, construía os arranjos, e disso que eu quero falar com vocês também. Atualmente eu rejo os Canarinhos de Itabirito, atuo também com um grupo de flautas, chama Grupo de Flautas Doces Menestréis, que também foi importante para o processo de construção dos arranjos da flauta doce, e que estão aí. É um conjunto grande de arranjos, eu fiz uma seleção deles, principalmente pensando na usabilidade deles. Então espero que tudo que vocês possam ver aqui durante essa live possa ser realmente útil, tanto para regentes do canto coral, como também para pessoas que atuam com a flauta doce, principalmente com prática de conjunto. E muitos desses arranjos foram feitos por esse conjunto de flautas, o Doce Menestréis. Então, eu vou caminhando aqui e vou falando um pouco sobre a coletânea, de um modo geral, com vocês. Essa coletânea ela possui 20 arranjos, ela está distribuída entre 10 arranjos de canto coral e 10 arranjos de flauta doce. A minha ideia, na hora de fazer o e-book, primeiramente, foi colocá-los por ordem de níveis, por questões de formação, mas a gente optou por fazer por ordem alfabética, e por isso que eu acho que justifica a utilidade dessa live, que aí depois a gente deixa os hiperlinks para vocês. Sobre cada arranjo a gente comenta um pouco aqui, e aí vocês vão poder navegar também no futuro, nessa live, indo em cada arranjo aí e podendo entender um pouco mais qual que é a proposta que foi desenvolvida para cada um. Esse livro, então, ele está dividido em dois volumes, né, esse e-book, e no primeiro volume a gente trata mais especificamente sobre o canto coral. Durante o processo dessas músicas do canto coral, da construção delas, eu tenho arranjos que vão desde a década de 90, com algumas formações mais especificamente para grupos de tenores e baixos, como também tem arranjos aí dos anos 2000, da época em que os Canarinhos já tinham aí vários grupos corais, e aí tem coro infantil, arranjo para duas vozes, sopranos e contraltos, juntos e separados, tenores e baixos, enfim. Tem um sobrevoo assim, que eu vou dar aqui, e que vocês vão perceber bem como que é a possibilidade de cada arranjo, mas eu, de antemão, já deixo muito livre, para que cada um possa, à sua maneira, fazer o uso desse arranjo de forma muito livre, e que, se possível, mande vídeos, enfim, possa abrir esse canal de comunicação. Eu estou à disposição para que a gente consiga fazer com que eles sejam amplificados aí para muito mais público. Então, pessoal, eu queria fazer essa visão geral com vocês aí dos arranjos, os temas e estilos musicais que foram escolhidos. Dentro, como eu disse com vocês, eu tenho arranjos aqui, vamos falar propriamente da parte do canto coral, que, por exemplo, Amarelo, Azul e Branco, que é um arranjo já mais recente, ele foi construído no período da pandemia. Ele foi feito ainda no ambiente online, com os coralistas,
no processo da pandemia, quem passou por ele no canto coral viu quão foi difícil estabelecer essa conexão, esse vínculo com os cantores, cada um, né, à distância, mas em um determinado ensaio, uma coralista perguntou por que a gente não canta essa música? Eu acho essa música linda. Isso foi numa sexta-feira, e aí tinha um ensaio geral no sábado do grupo, e eu fiquei muito entusiasmado, de fato, com a música, e com um dia esse arranjo aconteceu. E no sábado eu já pude começar a ensaiar com eles, a mostrar um pouco. A grande preocupação na pandemia era sempre trazer um elemento atrativo para eles e que fosse realmente novidade. Então, muito do processo de educação musical na pandemia ficava nessa expectativa de buscar arranjos, buscar propostas que coubessem para aquele ambiente. Então, o Amarelo, Azul e Branco tem essa característica. É um arranjo que a pessoa consegue caminhar sozinho. Digamos assim, um cantor amador, um adolescente, porque a maior parte das vozes que foram construídas nesse arranjo, elas vão caminhar numa perspectiva de sopranos e contraltos começam cantando a mesma voz. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente, para vocês terem uma ideia. Depois vocês podem também baixar o material, né? Aqui, olha. Então, os sopranos e contraltos, eles abrem em uníssono e também a capela, né? E depois vem a parte de tenores e baixos, que cumpre um papel muito assim de acompanhamento. Foi muito baseado no que tem na música original, que é essa ideia de introdução, e depois, como a tessitura do arranjo, como a textura da música em si, ela está muito delineada assim na música popular, eu optei por trazer a voz do contralto como voz principal e as outras vozes ficarem na perspectiva de cumprir esse recheio harmônico. Mas com alguns elementos. Eu, dentro do possível, procuro fugir dos cânones de escrita de arranjo, de fazer dum-dum-dum, tum-tum-tum, mas que, em alguns momentos, eles funcionam como recursos para trazer quem é a voz principal à tona. E, nesse caso, tem alguns momentos que os tenores e baixos, como aqui em Um Lugar, O Chão, esse ritmo, ele busca representar um pouco os tambores que tem na música original. Então, depois vocês vão poder conferir uma gravação dos Canarinhos de Tabirita, interpretando ela. A ideia foi que a gente conseguisse, depois de cada cantor gravar a sua parte, introduzir uma percussão. Então, entrou um percussionista e tocou e obedeceu essas células da música principal e também esses riffs que são feitos no tenor e no baixo. Tá bem? Vamos em diante aqui, então. E aí depois, o diálogo que é feito entre as duas cantoras da música é entremeado pelo soprano e pelo contralto, né? O soprano, aí sim, volta a ser melodia principal e o contralto vem com contracanto em resposta. E o tenor e baixo com a ideia de também fazer o acompanhamento, mas aqui no refrão não ser mais o dum-dum-dum, ele já ter fala e ter voz, ele ir ganhando seu espaço dentro da música. Um ponto importante é a declamação que tem de um poema que tem na música original, que é de Simone de Beauvoir, que é uma importante, enfim, filósofa sobretudo do movimento feminista do início do século XX, e que na música é feito pela Rita Lee. Na nossa versão online, por questões de dificuldade, eu acabei fazendo essa declamação, mas nas versões originais a gente convida, às vezes, um tenor ou um baixo para fazer essa declamação, e o coro segue com a melodia, apenas com acompanhamento. Depois vem a parte do contralto com uma ideia de que seja cantado com bastante convicção esse texto, falando um pouco desse protagonismo deles, né? Enquanto adolescentes, vivendo aquele processo da pandemia. Então eu busquei um pouco escrever essa invocação, como se fosse uma voz única, mostrando um pouco a singularidade de cada cantor dentro da voz do contralto e a possibilidade do diálogo, não só apenas com o contralto, com o soprano vindo respondendo também aqui no Não Tem Medo, Eu Canto Pra Viver, né? E em seguida a gente vem com os ostinatos de tenores e baixos com a parte mais rítmica, né?
fazendo contexto, vim mostrar, mostrando mesmo aquela ideia do tambor que tem na música original. Depois, pessoal, a ideia é o diálogo ir caminhando, a música vir numa crescente, né? Sobretudo aqui nesse trecho aqui que eu posso apontar para vocês, que é quando vem e quando eu canto cor, aí o contralto e o baixo faz uma pergunta e os sopranos e contraltos fazem uma resposta. E quando eu grito cor, né? Entenderam que é uma voz mais aguda, né? E depois eles sobrepõem a nota para quando eu espalho cor, cantarem contraltos e baixos, e depois como se fosse um acordo, né? Em que todos cantam em uníssono. Eu conto a minha história. E aí a música vem com a ideia é que a sonoridade ela cumpre um papel de deixar com que cada um vá fazendo a sua exposição. E no momento do vídeo, da construção do vídeo, isso foi feito assim, cada um exercendo um pouco a sua atividade além música, daquilo que mais gosta de fazer enquanto arte. Era um momento de reclusão, então, de certa forma, a ideia era, nesse momento, trazer à tona a ideia para voltar à singularidade de cada um. E aí, então, é uma parte muito visual. Então, a parte musical ela é mais secundária nesse momento, ela fica cumprindo o papel de cumprir os elementos sonoros, apenas de harmonização. E depois, né, vem o diálogo novamente, soprano e contraltos, e no final, o verdadeiro, único lugar onde todos cantam homófono, de forma homófona, o texto, ou seja, há uma ideia de acordo final em que todos cantam em uma única voz, eu conto a minha história. E aí, trazendo também para essa ideia de que uma história ela pode ser singular, mas pode ser ao mesmo tempo coletiva, com a voz de todos, há uma união de toda essa singularidade de cada um e a harmonia fecha aqui. Pronto, esse arranjo de amarelos e brancos vocês vão poder conferir também, a gente vai colocar um pouquinho aqui agora para vocês ouvirem tanto a versão que é online, quanto também uma versão que foi feita com os canarinhos numa apresentação ao vivo, e aí vou deixar para vocês aí ouvirem e também poder fazer os links necessários a partir do que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando amarelo, azul e branco. Não sei, não Ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades e as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escravo dele. Vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Vim pra te mostrar a força que eu tenho.
Pessoal, então, o outro arranjo que eu trouxe para falar para vocês é o arranjo da música Desenredo, que é uma composição de Dori Caymmi com Paulo César Pinheiro. Então, a composição por si só é maravilhosa e eu achei muito pertinente tê-la no livro, porque na ocasião que a gente fez ela, ainda era uma ocasião em que o coro, a minha participação como regente dos Canarins ainda era recente. E a ideia nesse arranjo foi, a ideia, a concepção original dele é que a gente não tivesse apenas vozes, mas também instrumentos. Então, eu pretendo, no futuro, lançar também, editar também, trazer para esse formato um quarteto de cordas, mais um grupo de flautas que tinha de acompanhamento desse arranjo. E vou falar propriamente um pouco também, vou fazer um sobrevoo sobre as minhas concepções sobre esse arranjo e algumas sugestões para vocês, do que eu acho que fica interessante. Então, o primeiro passo foi assim, o que está sendo feito aqui. Esse arranjo, os sopranos são muito protagonistas como voz principal. Então, ele é, vamos dizer, que é uma melodia acompanhada. Mas a ideia é que eu trouxe, que eu sempre busco nos meus arranjos, é que cada melodia, cada acompanhamento, ele tenha caráter de melodia ou caráter de contracanto. Ou seja, que não seja repetitivo e que, de certa forma, ele por si só, sozinho, pode até conceber, digamos assim, uma nova música, né? E é isso que eu busco. Nos tenores e baixos, principalmente, eles ficam fazendo a estrutura harmônica, então é um arranjo que precisa de divisão tanto no baixo quanto também nos tenores. É importante ter essa subdivisão, principalmente nos baixos, né? Porque às vezes, tendo a divisão nos tenores, eles podem cumprir a função do baixo 1, né? E eles, no desenvolvimento da canção, ela tem a introdução, que é um o que já é conhecido da música, né? E depois ele vem com o texto da parte A. A ideia é que os tenores e baixos, eles vêm cumprindo esse caráter de acompanhamento com onomatopeias, né? Pam, 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 né? Imitando aí um pouco instrumentos de cordas, ou mesmo os sons característicos de Minas, que tem instrumentos percussivos, como o acti, né? E eu chamaria atenção para a voz do contralto. Eu procuro trazer, enquanto o soprano vem com certa firmeza com a melodia, por toda a terra, né? Como se fosse o eu lírico da canção, o contralto ele vem com uma certa liberdade rítmica e melódica, mas num outro tempo. Então tem assim, o tenor e baixo mais acelerado, os sopranos com o ritmo normal e o contralto como se fosse eles estão em outro tempo, comentando de uma forma contrapontística a canção, com os contornos melódicos, ajudando aí a harmonia, porque a harmonia ela vem ela primeiro ela estabelece uma tônica, depois vem um acorde com sétima maior, o acorde com sexta, ela vai fazendo essa caída, né, podemos dizer assim, que é muito clássica da música popular brasileira. Então ele fica cumprindo esse papel de trazer o colorido harmônico das sétimas e nonas, e, enfim, e sextas que vão vindo do arranjo. Um ponto importante é com o texto. Assim, então ele lança comentários tanto anteriores quanto para frente do texto. Então, muitas vezes eles vão cantar textos que ainda vão ser cantados nos sopranos, ou cantam textos que estão cantando ao mesmo tempo. A ideia também é que nesse início da parte A, as vozes ainda estão um pouco cada uma no seu mundo, né? E depois, quando chega na grande afirmação no compasso aqui 17, que é o mas quando eu chego eu me rendo, aqui tem um certo tutti, que é aquela ideia como de as vozes entram num acordo e depois elas se desvencilham de novo para os caminhos dos melismas que tem, que são muito bonitos, né? Daquele o que é bem característico das músicas mineiras, tanto do Clube da Esquina, quanto também de outras músicas também do norte de Minas. E aí sim, o mais importante que eu gostaria de ressaltar para vocês na interpretação, eu acho que é não deixar com que as coisas fiquem emboladas, porque nesses momentos em que cada um tem uma voz
muito independente, então é deixar o soprano. Então eu tomei esse cuidado na dinâmica, por exemplo. Sempre quando é a voz principal, eu coloco mezzo forte, como por exemplo aqui no sopranos, no compasso 5, né? Como também eu coloco piano, quando eu acho que é importante, não quando eu tenho uma falsa melodia, né? Mas ao mesmo tempo, lá, quando eu preciso que todos os naipes consigam alcançar o mesmo grau de dinâmica, eu coloco aqui no 17 mezzo forte para todos, e a ideia dos crescendos e decrescendos, e sobretudo, para o cantar, a questão do acento agógico das palavras, que eles também provocam rítmicas. E aí, depois desse trecho, dessa primeira exposição, vem o refrão aqui no 22, 23, no 25, com uma grande incisão, assim, de todos cantando juntos. A invocação, né? E Minas, é hora de partir, e os contraltos e tenores, eles vão, de certa forma, brincando com esse tempo, não no tempo do soprano, respondendo um pouco mais, né? Com vozes um pouco mais, ele tem uma ideia mais de ser um pouco mais contrapontístico. E depois, mais adiante, eu queria só chamar a atenção para vocês, que é a questão desse lerê. A ideia de trocar o texto de o para lerê vem da ideia dessa sonoridade que tem dos cantores mineiros, de fazer, não cantar somente vocalizar com o, e da música popular brasileira. Então a ideia do arranjo seguir com lerê, imitando um pouco os cantores como Milton Nascimento, Gladson Nascimento, cantores que usam muito dessa onomatopeia, digamos assim, né? Não é onomatopeia, né? Desse jeito de cantar, né? Desse fonema, para poder imitar, né? Fazer contracantos, para fazer novas melodias, para fazer partes da música em que não tem letra necessariamente. E a ideia é que, no final, essa interjeição E Minas, ela vem aí com um acorde mais, não apenas com tônica terça e quinta. E a gente tem aí a sexta e a nona, para dar aquela ideia de expansão, e então ele tem um sforzato, E Minas, e cresce, né, para entender que a coisa vem de um crescimento, né? A ideia é que a música termine com esse final meio de ápice. Então, esse seria um resumo básico desse arranjo, dessa proposta. Para grupos corais que têm aí a formação sopranos, contraltos, tenores e baixos, né? A tessitura, que eu sempre procuro trabalhar nos arranjos de música popular, não necessariamente aquela tessitura mais grave. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar com músicas populares que podem ser feitas por coros de interpretação erudita, digamos assim, né? Que buscam a voz alta nos sopranos, né? Que precisam de voz formada, né? Com um mínimo de extensão vocal nos tenores e baixos. Então essa é a proposta. E que tenha também condição de dividir tenores e baixos. E que esses tenores e baixos também tenham assim, uma certa experiência no canto. Não necessariamente é uma preocupação de encurtar tessituras, de facilitar o percurso melódico deles por essa razão. Então, eu vou deixar para vocês agora, do arranjo Desenredo, uma interpretação, né, uma audiopartitura que vocês vão poder ouvir e entender um pouco mais do que eu disse para vocês e curtir um pouco esse processo aí do que foi a construção dessa música.
Outro arranjo que eu procurei trazer para vocês aqui é o arranjo da música Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Esse arranjo ele perpassa assim, quase que a minha trajetória toda como regente nos Canarinhos de Itabirito. Teve uma certa vez, acho que no ano de 2004, salvo engano, haveria um casamento na Igreja do Pilar, em Ouro Preto, e a noiva pediu essa música para o seu casamento, e o arranjo foi construído assim, durante o ensaio coral com os cantores. Ele só foi ganhar a partitura mesmo, acho que quase 15 anos depois. Então ele veio sendo transmitido por oralidade, assim, né? Repetindo e ensaiando. E a gente teve a oportunidade de cantar ele assim, em muitos momentos. Momentos especiais do coro, cantar ele fora do país. Teve a oportunidade também de fazer uma live, um flash mob com esse arranjo, de um casal que fazia 20 anos de casamento, e o compositor Geraldo Azevedo assistiu esse vídeo e curtiu o que a gente fez com a música dele, né, e o vídeo de um modo geral, né, que acho que transcendeu a parte do canto que nós fizemos, e depois também ele foi tema, não pelo menos por 2 vezes em aniversários dos Canarinhos, onde a gente reúne todos os grupos, convida ex-cantores, ou mesmo canta todos os coralistas juntos, desde os coros de base quanto os demais coros de adultos, enfim, e o coro principal também. Vocês vão poder ver um vídeo dele interpretado numa ocasião dessas, que inclusive até entra um grupo de percussão muito conhecido em Itabirito, que é o Mina Bloco, e eu queria falar muito rapidamente sobre um pouco do que foi feito dele. Eu acho que, diferentemente de alguns outros, ele tem uma funcionalidade muito prática. Nós temos aí, muitas vezes, as vozes cantam todas em uníssono, né, como aqui no compasso 5. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Olha, todo mundo canta no uníssono. E depois, o tenor e o contralto e o baixo, eles vêm fazendo aquela ideia de responder a alguns contracantos, com alguns contracantos, mas que de forma que sejam respondendo, complementando aí a harmonia, né? E momentos desses que a gente canta com o tutti, né? Como Se a Chuva Cair, enfim, continua o arranjo seguindo numa estética de fazer apenas com uma voz. E algumas notas mais longas, abrir o acorde, né? Como Se Branco Ele For, aí abre o acorde de Sol maior, né? Os contracantos tipo o, não deixar para todos, a gente deixa para alguma voz ou outra, e depois volta a questão do uníssono. E eu chamaria atenção mais só para a questão da coda mesmo, né? Que é Se branco ele for, esse tanto grande amor, que todo mundo vai em uníssono até o final, e aí os sopranos se despontam com comigo, e o contralto vem retomando aquela ideia de um tema inicial de introdução, paparurá, paparurá, né? E as outras vozes completando a harmonia, e depois o soprano vem mais uma vez e termina faz um final aí, digamos assim, apoteótico, né? Com a nota mais aguda do arranjo, né? Que é o ponto culminante da melodia, e as outras vozes complementam esse acorde, dando aí a ideia de robustez para um final assim vibrante. Então, fiquem aí com Dia Branco. Comigo, eu te
Bom, pessoal, dentro da coletânea de arranjos, nós temos também um arranjo da canção muito conhecida, natalina, chama-se Jingle Bells. E a ideia desse arranjo, ele veio como inspiração numa época em que eu estava conseguindo ouvir muitos quartetos vocais masculinos de jazz. E, na altura, eu ainda era coralista dos Canarinhos, e eu mais 3 coralistas montamos um conjunto de flautas e também vocal, que chamava-se Quarteto Renascença, e a ideia é que a gente usufruísse dessa nossa habilidade de tocar flauta, mas também da parte cantada. E o arranjo de Jingle Bells vem muito nessa perspectiva. A ideia dele é que ele abre a primeira sessão como se fossem assim, né, os sinos tocando, né, o tim-dom, e depois cada sino vai se desvencilhando dessa ideia de sino único e fazendo um ostinato, né, como aqui no tenor 1, né, o dirom, 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 didindom, dirom, né, e depois com o tenor 2, blom, blim, blom, blim, blom, o baixo e tenores, din, dom, din, né, os baixo 1 e baixo 2, né, na verdade, fazendo como a ideia desse sino. E depois eles vêm blém, 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 cada vez mais criando assim mais polirritmias entre as vozes, até que a polirritmia fica toda estabelecida aqui no compasso 11, né? Com cada voz fazendo um ritmo diferente. Tanto aqui
semínimas, quanto quiálteras, né, quanto colcheias e quanto também essa ideia da síncope, fazendo com que, como se fossem vários sinos chamando aí o Natal, né, convidando as pessoas para o Natal. E depois a gente abre aqui a seção A, que é a parte A da música, só sem texto, mas com uma ideia muito do Walking Bass no baixo 2, que seria em mezzo-piano, eles fazer mesmo imitar mesmo a condução de voz do Walking Bass, que é o dum 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 dum, e as outras vozes caminhando com o U, e depois, num grande momento, quando a música vem para a parte da subdominante, a gente vem a dinâmica forte e abre a vogal A. E a harmonia bem sofisticada. Eu procurei trazer elementos do jazz para a escrita desse arranjo. E depois vem, sim, a exposição do tema em 22, em que as duas primeiras vozes cantam, a primeira voz canta a voz principal, né, que é o Jingle Bell, mas bem aquela ideia de Jingle Bell, e a segunda voz fazendo um papel de segunda voz mesmo, propriamente, o baixo ainda continuando com essa ideia de ostinatos, jingle, 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 com aquela ideia do Walking Bass, e os tenores entrando meio com a coisa dos cortes que são muito feitos no tenor 1, do que é feito no jazz, que é um ritmo jingle bells, né, fazendo ainda para criar bastante polirritmia e bastante movimento. Eu preocupei muito assim com a questão harmônica. A questão harmônica acho que é o grande, tem essa questão rítmica, mas a questão harmônica também, eu usei muito dessas formações de acordes do jazz, né? E a ideia, antes de entrar no Dashing Through the Snow, entrar na parte B, a gente criou tipo um riff entre a parte A e a parte B, que é porque a ideia é que se cante esse arranjo estalando os dedos, então é Jingle Bell all the way, jingle bell, jingle bell, all the way, jingle bell, wabadaba, que é o abadaba, que é muito característico, né, dos conjuntos vocais masculinos americanos, norte-americanos, né, e aí a ideia é fazer esse abadá com acorde em sexta, que é um acorde muito característico também dos quartetos vocais. E aí depois vem uma parte que eu considero assim que pode ser uma parte mais erudita. A ideia dela que foi trazer uma condução de voz um pouco mais lembrando os corais de Bach, né? Aí a dinâmica mezzo-piano, assim, uma parte mais em que todos param, de certa forma, vamos parar de brincar com as vozes e agora sim vamos apresentar o que a gente tem de conjunto harmônico em termos de vozes conectadas umas com as outras e aquela parte homófona. Eu sempre tento trazer isso nos meus arranjos, assim, ora as vozes estão contrapontísticas, ora elas estão homófonas num momento assim que queira chamar a atenção para alguma mensagem, né? E no 44, aí, como eu ainda, vamos digamos assim, era uma época de muita experimentação, então eu procurei usar muitas coisas nesse arranjo. No 44 eu usei a questão da imitação de vozes. Então, você tem a primeira voz que faz Dashing through the snow. Aí uma voz vem imitando Dashing through the snow, em cânone, né? Como se fosse em cânone. E aí, quando vem o All the fields we go, laughing all the way. Aí, depois que passa o laughing all the way com essa harmonia bem em cluster, intricada do jazz, a ideia é que o baixo faz uma pergunta assim, jingle, jingle, faz tipo damba damba, ainda imitando o baixo, só que com o texto do jingle. E aí depois quando faz bells on potter, aí o baixo jingle jingle bells, dá tipo a ideia é que essa nota aqui no compasso 52 seja mesmo aquela que tem muito também em conjuntos vocais masculinos, quando o baixo canta realmente uma nota muito grave, e aquilo até nas gravações eles colocam isso de volume mais alto para poder chamar a atenção para esse tipo de coisa, né? Para a tessitura vocal masculina, né? O quanto ela é ampla, né? E depois vem uma ideia de ainda continua esses ritmos com muita brincadeira, imitando um pouco os instrumentos de sopro, né? E a música vai acelerando, e tem um pequeno acelerando aqui. Riding, singing, slaying some tonight. G,
Aí a ideia é fazer cedinho uma nota de suspense e volta volta no início da música. Parece que vai acabar, mas não acaba. Volta e faz toda a exposição. Aí, vencendo tudo isso que eu já disse, na hora que fez o Riding, Singing, Slaying, Song Tonight, Jing, aí vem mesmo uma parte que é um grande finale, onde o tenor 1 canta Go Bells, e fica Go Bells, né, fazendo um turnaround na ideia do blues, né, tônica, quarta, tônica, quinta, né, um pouco a harmonia do blues. E aí o baixo. Go Bells Christmas, Go Bells Christmas. Aí depois tem uma brincadeira de desafinar um pouco. Jingle, Jingle Bells. Uá, e faz um A assim. E depois aquele de novo do início. Que pode ser até um pouco mais lento enquanto interpretação. Para no final uma cadência bem renascentista, assim, sabe? Coloca uma bordadura para lembrar um pouco assim que esse movimento do jazz dos cantores masculinos ele não está situado apenas na América, né? E sim, ele é um movimento que historicamente está na Europa também e que vem desses coros, nos coros de meninos, enfim, os coros masculinos. Então eu coloco uma cadência no final, uma cadência mais imitando um pouco a música mais antiga do que o que o arranjo veio todo propondo durante a execução. E então, pessoal, a gente já fez a interpretação dele algumas vezes, na época não foi gravado. Com os Canarinhos a gente já cantou uma vez também, com os tenores e baixos dos Canarinhos há um tempo, mas ainda nós não temos nenhuma gravação ao vivo dele, mas eu vou deixar para vocês também a parte gravada, né, da audiopartitura, para vocês entenderem um pouco também um pouco dessas ideias do que foi feito para construir esse arranjo de Jingle Bells.
Bom, pessoal, outro arranjo que eu gostaria de comentar com vocês aqui também, da nossa coletânea, é o arranjo da música Meu Erro, que é do grupo Paralamas do Sucesso, né, uma composição de Herbert Viana, e esse arranjo tem um caráter especial, eu queria muito ter colocado ele na coletânea, porque ele, de certa forma, ele é um arranjo que inaugura os Canarinhos em Cena, junto com um conjunto de outros arranjos que foram construídos para um espetáculo que se chamava O Amor é Pop, que foi feito em 2011. A ideia da música Meu Erro é que a gente tente reproduzir muito do que o conjunto Paralamas fez durante essa música. Ela tem, como é uma composição da década de 80, e as músicas da década de 80, a gente tem por característica de conseguir perceber bastante definição em cada instrumento quando entra e quando sai. Ela começa com bateria, depois começa com o baixo, depois começa com o teclado, e depois que o cantor canta, né? E a ideia aqui foi trazer um pouco essa ideia, né? Esse tipo de proposta que foi feito na música, na sua concepção original, lá do grupo Paralamas. A voz do baixo, ela é o baixo, né? Literalmente, né? Faz a linha do Bi Ribeiro, que é muito bonita, é um baixo, é um riff que se toca e as pessoas logo identificam essa música, Meu Erro, né? E os sopranos, contraltos e tenores fazem a linha do sintetizador, que é feito na música como introdução. Depois eu abro a melodia e vou falar justificar um pouco as escolhas que eu tive aqui para esse arranjo. O primeiro passo foi, de fato, construir as vozes com aquela ideia de que cada voz tem uma personalidade própria, né? Então, inevitavelmente, eu coloquei a voz da melodia principal nos tenores. Então, os tenores entram uma boa parte da música cantando a melodia principal, e é uma textura confortável para tenores em vozes em formação. De certa forma, o Herbert Viana também, quando cantava essa música, também não era, né, não era uma voz já muito adulta ainda, né? Eles eram muito jovens ainda, então eu pensei nessa característica do tenor cantar, vir com essa melodia. E não somente por isso, porque também eu fiquei pensando dos sopranos, o soprano já entrar com melodia, já trazia um caráter muito agudo para o arranjo e poderia distanciá-lo um pouco dessa ideia de uma nova proposta de canto que a gente vinha trazendo com o Canarinhos em Cena, que não necessariamente era o Canarinho de Tabirito, com voz impostada, com notas mais agudas. Então, a ideia foi um pouco isso, trabalhar um pouco dentro do âmbito da tessitura da música popular, do cantor popular, né? De música popular. E aí, a ideia também é que algumas vozes vão caminhando junto com a melodia, mas em algum momento elas congelam, seguram uma harmonia e fazem alguns comentários, né? E que nunca seja muito igual. Por exemplo, eu vou mostrar aqui no compasso 8, 9, 10, no compasso 11. Esse não, não. Aí o contralto faz não, não. Né? O contralto faz o não, mas aqui os sopranos não fazem esse não. Né? Uma coisa interessante, quando a gente faz, eu nem quero acreditar que vai ser diferente, tudo mudou. A ideia é que tudo mudou, inclusive a harmonia. Então a gente eu tenho uma ideia aqui de fazer um crescendo nessa harmonia, com sopranos e contraltos, fazendo uma migração harmônica de não fazer tônica, dominante tônica. Aí a gente faz um empréstimo modal, que o Ré menor, Mi menor, Fá maior e Sol, e aí, ao invés de cair no Lá, aí vem para o Dó sustenido menor, que é o que tem a música, né? E aqui a ideia do tenor continuar com a melodia e trazer elementos também de um pouco de um canto mais dançante e de coisas que são feitas, como o lerê, como eu disse, o tchu-tchu-churu, é também uma coisa muito presente em back vocals. A ideia também é que as outras vozes se comportem um pouco como back vocal também de um cantor, para lembrar um pouco essa ideia dos anos 80, do que foi o movimento do rock, né? Dessas vozes femininas fazendo esses backs vocais. E depois, talvez eu traga como destaque o compasso 18, que a ideia é, em vez de quando as duas vozes vêm cantar, as três vozes, chup chup chururu, papaparurá, e depois vem baixos
tenores e sopranos. Tchup, tchup, pá, 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 parurá, e entram todos juntos. A ideia é que a gente faça como se fosse uma ola mesmo, né? Um crescendo, em que o baixo canta, o contralto canta depois, o soprano responde e depois todo mundo faz esse A aqui, que a ideia do acorde menor com sexta é um pouco de um lamento. Ah, né? Para entrar essa parte do bastaria, combinando um pouco com a letra do que vai vir, né? Era tudo que eu queria, né? Esse A um pouco assim de decepção, digamos assim, né? E aí esse acorde também traz um pouco esse colorido. A ideia no refrão é que o contralto de certa forma cumpra algum papel com o soprano, mas que ele tem uma personalidade muito forte dentro da melodia, que aí sim o soprano está cantando a melodia principal da música, e o tenor e baixo eu busquei fazer melodias que são de músicas pop, por exemplo, bastaria, né, esse daqui pensando em músicas como Enquanto Houver Sol, aquela música, né, em citar elementos de outras músicas, né, por exemplo, eu dizia seu nome, aí contraltos, ai meu Deus era tudo, não me abandone jamais, né? São frases muito da música pop mesmo. Não, pensei em caminhar com uma música em paralelo. E aqui, na parte do tenores e baixos, quando eles cantam tudo o que eu queria era não. E aí eu coloco um sub-5 aqui, que é aquele acorde muito característico, que é um si bemol. Aqui, olha. Então a ideia é que vem num crescendo e aí vem uma novidade de um acorde um pouco fora da harmonia original da música. Tudo que eu queria não. E o contralto não me abandone jamais. Aí vem esse si bemol aqui, que é um acorde, né, diferente. E o contralto faz tipo um portamento aqui, jamais. Né? E aí aqui a ideia é que a música já entra no mais, quando todos concordam um com o outro, né? Depois tem aqui, são um pedaço que eu ainda não falei com vocês, que é a parte do A2. Mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço. Quando faz o eu conheço, a ideia é que a banda, quando toca essa música, eles têm a ideia da bateria parar, eu conheço. E aí eu fiz isso um pouco do que tem no arranjo, que não é nem no original, que é na gravação, que já é uma versão quando o Paralamas grava isso ao vivo. Vejo. E aqui no 36, esse não há nada, somos iguais. É aquela ideia de ter melodias de outras músicas dentro dessa própria música, dessa melodia do meu erro, né? Não há nada enquanto houver sol. Tipo, melodias assim de músicas pop que podem cumprir com ela. E aqui o contralto é uma brincadeira. O contralto já vinha de fazer esse tan, 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 tan. A ideia do teclado reggae que tem na música, do ska, né? Teclado ska. O contralto nada de novo ainda, somos iguais, então não me chame não. Aqui a ideia é até uma brincadeira mesmo com um ritmo de samba duro mesmo, não me chame não, que tem uma música que tem isso, né? Aí a ideia foi buscar um pouco isso aqui, nesse pedaço aqui. E no final, o que tem na música mesmo. É uma parte mais livre, em que vai entrando cada um desses grupos de conjuntos de instrumentos que tem na música original, né? A bateria continua, e aí vem a guitarra. Aí eu procurei um jeito de representar isso com palavras, né? Paporararô, né? E depois vem o tenor, pá, 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 mas não ficar só no papá, paparurá, sempre uma respostinha um pouquinho diferente, o baixo fazendo a linha do baixo mesmo, o soprano se divide para fazer a linha do sintetizador, e depois vem um solista fazendo a parte para cumprir com essa corda, não me abandone jamais. Fica respondendo isso, né? Não me abandone jamais. E depois, não me abandone jamais. Um mais junto, todo mundo junto aqui. E é isso. Vou colocar para vocês também o áudio dessa canção, Meu Erro, ainda em vídeo partitura, porque temos gravações até delas já sendo feitas, mas em princípio eu vou colocar esse áudio porque a gente não conseguiu levantar ainda essa apresentação e é até legal que o grupo também está fazendo ela. A minha ideia é num momento próximo poder postar ela também no canal e vocês poderem conferir aí e poder fazer com seus grupos.
Outra canção que a gente traz aqui para vocês, que está também na nossa coletânea de arranjos para canto coral e flauta doce, é a canção Semente da Manhã. É uma canção muito reivindicada aí para os grupos corais, sobretudo grupos infantos juvenis, porque ela tem essa mensagem dela, né, que fala um pouco da infância, né, o quanto a infância é esse berço aí da nossa vida, né, essa ideia de construção da nossa identidade. E esse faz parte de um conjunto também, como no Dia Branco, de uns arranjos que eu posso dizer assim que são um pouco express, que eles foram feitos muito assim com o grupo, cada um recebeu uma letra e ali dentro do próprio ensaio coral foram sendo construídas as propostas. E por isso vocês vão ver muito ostinato, vão ver muitos uníssonos, vão ver muitas conduções de vozes em que a voz ela está sendo construída da forma de que ela vem com melodias simples, né, não muito complexas, e a ideia é isso, né, ter um início com um baixo, demonstrando um pouco essa ideia do bem-estar, do bom bom bom, bom bom bom, bom bom bom, bom 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 bom, né? O bom não seria à toa aqui, né, essa ideia de colocar esse fonema, né, essa palavra bom, e combinando também com o som do baixo. Depois vem aí eles continuam com esse ostinato, porque faz parte da harmonia da música, a harmonia se segue, né? Ela não modifica na parte A. E aí vem sopranos e contraltos cantando melodia e tenores com pequenos comentários, sempre respeitando os possíveis silêncios, né? Ontem um menino que brincava me falou, tenores, brincava me falou, né? Que hoje é semente do amanhã, tenores, do amanhã, sempre respondendo um pouco, né? Como se fosse assim, corroborando com aquilo que está sendo cantado pelos sopranos e contraltos, né? Para não ter medo que esse tempo vai passar. E a ideia também é criar unidades, não mudar a todo tempo. Acho que uma coisa que faz parte do processo de amadurecimento de construção de arranjos é não exaurir todas as ideias já de início, né? Você ir colocando os elementos musicais com certa dosagem, né? Como se fosse uma receita mesmo, né? É um estilo de se construir arranjos que é esse, de ir cuidando para que as coisas apareçam nos seus devidos lugares, mas que também não haja um excesso de informação e a mensagem principal da música não seja transmitida. Então, quando vem a invocação Nunca Se Entregue, aí vem sim as vozes todas em conjunto, é um tutti, né? Aquela ideia de sempre quando tem uma mensagem que precisa ser dita, olhada no olho e muito direta, eu coloco sempre todas as vozes sem elementos de distração. Elas só abrem a harmonia e cantam todas em homófono, né? Forma homófona, né? E aí eu destacaria apenas só a corda final, que também meio como que em Amarelo, Azul e Branco, como que em Meu Erro, como que em outros arranjos, a gente começa a brincar com essa coisa de cada voz faz um comentário, né? O baixo continua bom, 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 né? E o contralto, podemos mais, podemos tudo, podemos mais, né? Que não faz parte da música, sequer então, essas palavras são músicas extraídas são palavras extraídas da letra original da música, mas que também conferem sentido na hora que for cantar. Acredito que, né, são coisas que são mensagens edificantes, né? Podemos tudo, podemos mais, né? E repetir isso várias vezes, acho que traz essa catarse mesmo, né? De poder trazer o que a canção realmente diz no seu de forma mais simplificada, né? E aí vem o soprano, repetindo, como muito parecida também com a canção Aquarela, né? Do Toquinho. Volta um A, mas com contracantos comentando, né? Como Descolorirá, aqui é o podemos mais, podemos tudo, podemos mais, com esse bom 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 ainda continuando ainda, acompanhando a música. Até que, de certa forma, isso vai acabando como se fosse quase que um fade-out, mas não é necessariamente um fade-out. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Como se a música não tivesse mesmo um fim, né? Como se essa coisa fosse um ciclo que se repete. Então, da mesma forma, essa música eu vou colocar para vocês a vídeo partitura, espero que vocês possam ouvir aí e também ver se cabe aí para o grupo que vocês têm interesse em fazer e trazer aí para os seus coros esse arranjo esse outro arranjo, né, uma música muito arranjada, né, de Semente da Manhã, que foi proposta aqui por nós.
Bom, pessoal, essa segunda parte eu quero falar um pouco sobre o volume que diz respeito aos arranjos didáticos para a flauta doce. Nós vamos comentar aqui alguns arranjos de flauta doce com vocês que foram construídos aqui dentro do ambiente dos Canarinhos e que eu trouxe também para esse e-book para também partilhar um pouco, disseminar, né? O ambiente da flauta doce é um ambiente muito amplo, muitas pessoas escrevem para flauta, tem muitos arranjos com muita qualidade, muito material de matriz europeia também, enfim, mas tem um movimento brasileiro muito forte com a flauta doce, por ela ser, né, muito utilizada na educação musical, e tem também muitos métodos, muito material interessante. E eu queria propriamente trazer para vocês aqui, comentar alguns dos arranjos que a gente construiu aqui, que eu fui construindo, né, durante essa minha caminhada com a flauta. Uma parte deles tem coisas de quando eu era ainda aluno e só tocava flauta mesmo, né, não tinha esse compromisso de escrever para um aluno. Eu escrevia para mim, para os meus colegas, enfim, e para os grupos que eu participava. Outra parte já é com essa preocupação didática e também muito preocupado com quem vai tocar, né? O mais importante que eu penso na escrita de um arranjo, e que acho que é aí que ele surge, é o uso e destino dele. Porque quando você se debruça sobre o repertório de música popular, o repertório de canções brasileiras, hoje um pouco menos, mas antigamente era muito difícil encontrar material. Então eu queria, por exemplo, tocar Aquarela do Toquinho. Eu ia achar no máximo, né, uma música, uma partitura com a melodia, ou então eu teria que ter acesso a algum método que tem a música Aquarela escrita com arranjo. Hoje a gente tem canais aí muito potentes para poder encontrar mais possibilidades. Ainda que a gente encontre as possibilidades, tudo carece de muita adaptação. Muitas vezes seu próprio grupo não tem aí o conjunto de instrumentos que precisa. Às vezes precisa de uma flauta baixo e você ainda não tem a flauta baixo, né? Então você tem que acabar fazendo muitas adaptações. Ou mesmo as pessoas que tocam a flauta baixo não são necessariamente os professores, ela precisa estar com uma escrita um pouco mais simplificada para que o aluno também tenha contato com a flauta baixo e comece já a iniciar uma prática de repertório nesse instrumento, né? Então, cada arranjo tem um pouco, surge para uma necessidade específica, que foi acontecendo durante a vida, né? Durante esses 20 anos de profissão, e eu vou comentar alguns deles para vocês. O primeiro que eu vou trazer aqui agora é o arranjo da canção Aquarela, que acho que dispensa apresentações. Ela tem muitos pontos favoráveis, a tessitura, a tonalidade, se faz ela em sol maior para digitação na flauta doce, fica muito tranquilo. E a ideia é criar um arranjo, com esse arranjo, criar um arranjo de aquarela que fosse acessível, no sentido de quem tocar uma flauta contralto, ele consegue ali, muito com a mão esquerda, cumprir boa parte da música. Então, mesmo que tenha uma dificuldade técnica de tocar com a mão direita, né, pela espacialidade dos orifícios, ele ainda consegue interpretar bem e também de leitura, de certa forma, não complexa. Os ritmos são familiares, porque diz respeito à da melodia principal da música, enfim. Então, tem essa coisa da mão esquerda também, enfim, e essa coisa da tonalidade que é muito favorável para a leitura, né, com sol maior, tá? Tanto isso na contralto quanto na tenor também. Procurei também deixar a tenor muito dentro da mão esquerda, para que também facilite, para que não assuste, né? Para quem está começando, quem quer tocar nessa flauta, né? Às vezes numa prática de conjunto é muito isso, né? A pessoa começa desenvolvendo a soprano, ela tem que migrar para contralto, migrar para tenor, né? E que isso não seja assim um empecilho para que a música seja feita, para que esses obstáculos e esse crescimento não aconteça. Então, é bem isso. O arranjo de aquarela, ele tem muito essa perspectiva. A flauta baixo também não tem muitas complicações. Ela também é feita para apoiar mesmo as tônicas de cada trecho, né? Tem uma questão aqui que é também de articulação. Tem a primeira parte que ela vem no A
mais com a música, tan, dan, 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 as vozes todas tocando a melodia, aparentemente, sem o baixo fazendo a linha do baixo mesmo. Mas depois, no 22, a ideia é que se crie um ostinato com as contraltos e tenores de movimentar um pouco mais o arranjo. Pam, 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 param, pam, pam, param, pam, pam, param, ajudando a complementar a harmonia do baixo, mas que não fique propriamente na melodia que foi feita com a soprano e com a contralto. Porque agora sim, a soprano não vai estar tocando necessariamente no grave, então ela vai soar mais. Então a ideia é que sol, sol, lá, sol, na região que soa muito bem. Então, aí as outras vozes podem, o contralto pode sair dessa linha de complementar a soprano, igual está lá na primeira parte, e junto com a contralto contribuir para esse movimento harmônico que é o movimento descendente aí, né, que é muito bem composto pelo baixo aí da música original. E aí eu traria só com uma parte C aqui um ponto legal, que qual que foi a ideia na parte C? É descansar um pouco da parte B, né, dessa ideia do ostinato, né? E aí vim com outro ritmo, tan, 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 né, que é um ritmo muito interessante. E na hora que vai o hiro chorar, né, na hora desse lá, fazer um pequeno comentário aqui no 34, para criar movimento mesmo, enfim, para citar um pouco esses trilos de flauta mesmo, essas coisas que quando flauta comenta em determinados arranjos, né? E depois, a coda, a ideia é que o soprano já não fica mais na melodia, e a melodia vem para os contraltos, que também é um convite também, eu toco essa música, mas eu não toco a melodia, aí a pessoa que está tocando a melodia principal, não dá nem para perceber que é a música quando eu toco sozinho, então aqui ela, de certa forma, ela vai ter um contato com a melodia principal. Ele vai tocar com isso na flauta contralto, e a tenor continua fazendo aquele papel que já vinha fazendo, né, com tudo dentro da mão esquerda. E aí vem uma parte, né, isso se repete, e no final, uma conclusão aí com acorde de sol maior. Eu vou passar para vocês também uma videopartitura desse arranjo, espero que vocês aí consigam fazer com seus grupos, ele também é perfeitamente adaptável, acho que, né, dá para a pessoa aprender mais de uma voz e dá para fazer bastante coisa com esse arranjo aí, eu espero que vocês gostem.
Outro arranjo presente na coletânea de arranjos para canto coral e flauta doce, o arranjo na verdade é uma suíte. Esse é um arranjo um pouco, digamos assim, autoral na sua concepção de como eu organizei as ideias do conjunto de canções que nele tem, né? Como se fosse um medley, né? E a ideia de suíte, que é um conjunto de várias canções. E ele surge ainda num período em que eu não era professor, então era feito para aquele grupo de colegas e amigos que queria interpretar música, às vezes até de difícil execução, queria, né, alçar voos assim mais desafiadores com a flauta doce, e eu acabei construindo esse tipo de proposta dentro do imaginário da infância, que pelo menos na época em que ele foi composto, na década de 90, o grande contato com a música, vamos por assim, clássica, erudita, era feito pela TV. E muitas vezes esses desenhos animados, de Pernalonga, do Pica-Pau, tinham trilhas sonoras em que, em alguns momentos, utilizava de músicas de Mozart, de Beethoven, né? Mas tinha também desenhos que tinham temas próprios e muito conhecidos, e desenhos que passavam muito na TV, né, nessa época. E a minha ideia era que juntar todas alguns desses desenhos, que são temas assobiáveis, digamos assim, e colocar dentro de uma única canção, criar uma suíte em que começasse com um desenho, passasse para o outro, fosse caminhando de desenho por desenho, quase que como aquele movimento que era de mudar o canal para assistir cada canal na TV. E com isso eu fiz uma suíte que contém 4 movimentos, que tem os desenhos Simpsons, Flintstones, o Popeye e o Pica-Pau. Então a gente abre com Simpsons, que era um desenho muito assistido, que tem um tema muito interessante. A ideia aqui é tentar, de alguma forma, ser fiel ao que eu ouvi. Quando eu escrevi, eu não ouvi nenhuma dessas... eu não coloquei para ouvir nada disso. Então, tem alguma coisa ou outra que não é exatamente o que é o desenho. Então, tem uma certa coisa de memória. Tanto na questão no arranjo de Simpsons, quanto de Flintstones, tem coisas que mais do que a minha impressão, que eu capturei daquele som, daquele desenho. Por isso que essa coisa da ideia do som do desenho, né? A trilha sonora do desenho. E aqui, o Simpsons ele tem esse ostinato, que abre com baixos, e depois os sopranos e contraltos. O pior, acho que talvez a parte mais desafiadora é esse ostinato de né? Saber dividir isso aqui direitinho. E aí, cada voz, ainda muito com a concepção de qual é a harmonia, quem está com a melodia e quem faz o acompanhamento. E, de vez em quando, contracantos e comentários. Então, todo o arranjo segue nessa perspectiva. Tecno 12, né? Uma característica interessante é que a gente tinha acabado de adquirir no grupo uma flauta sopranino. Então, a gente queria muito também escrever alguma coisa que pudesse tocar com a sopranino. Então, por isso que surge essa ideia de usar a sopranino do início ao fim, nesse arranjo. Então a primeira voz é feita por sopranino. E, enfim, a escrita vai toda caminhando de acordo com o arranjo. Aqui tem uma parte aqui, a 18, 19, 20, a 21 aqui, olha. A ideia dela é aquele crescendo que tem no arranjo, né? Entra uma voz, entra outra, entra outra, entra outra. Uma de cada vez, mas criando aquele cluster do final e depois um concordar. Tan, 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 pam. E nesse aqui, sim, no compasso 25, todo mundo concordar. Depois vem o A2, é uma mera repetição, né? E depois tem no 41 a reexposição do tema, né? Assim, a exposição do tema final para concluir. Uma pergunta entre grave e agudo, que já tem na música original. E aí, logo em seguida, já entra o Flintstones. A ideia de fazer essa escrita aqui difusa, confusas, é mesmo fazer esse glissando que tem, né? E aqui um pouco nesse compasso aqui no 58 é aquelas questões que tem muito em arranjos de desenho, que é
tagadagadagadagadagadagadagadam, que também é um pouco do que tem lá no Simpsons, que é o tagadagadagadagadagadagadagadam. Que então tentar trazer um pouco do outro arranjo, da outra música para dentro dessa música para criar uma certa unidade, tá? E aí vem melodia acompanhada, né? Melodia acompanhada no 64 com algum movimento, né? Com aquele movimento meio lembrando aquela ideia do Walking Bass também, né? Baixo movimentado, né? E sempre assim o solo, às vezes estando em uma voz ou outra, mas sempre muito solo, ainda muito na primeira voz, muito dentro da sopranino, né? E aqui, findado, a ideia de corda para esse Flintstones é e aí tem um baixo, faz tam, tararam, taram, taram. Aí, ainda não concordando, né? Vamos pensar, nem todas as vozes estão juntas ainda, né? E aí depois sim, no 87, todas as vozes entram nesse comum acordo, que é muito comum de um arranjo, trazer aquele momento de unidade, igual eu falei, né? A questão homófona, né? E aí... E uma nota mais expansiva, né? Dó, ré, mi. Aquela ideia de ponto culminante também no final de cada canção, trazendo uma nota bem aguda para terminar bem apoteótico, assim, né? E aí a ideia é que, como nós vamos mudar de tom, aí, até então as duas primeiras, o primeiro bloco foi em dó maior, a gente vem para um bloco em fá maior, que é o Popeye, para caber dentro da tessitura da sopranino também. Então a sopranino inaugura a música fazendo o flautim que tem no arranjo original do Popeye. E a ideia é que todas as flautas façam um apito. Com frulato, com qualquer coisa, eu tiro o bico da flauta, ou cada um faça a sua, bem ad libitum, ou uma flauta ou todas façam a ideia do apito do cachimbo do Popeye. A melodia vem para a segunda voz aqui no Popeye, ao invés de estar na flauta sopranino, porque a sopranino vai desempenhar um papel de contracanto. Fazendo essas respostas de flautim. Bem? E aqui eu chamaria atenção aí, apenas para um ponto, que é a sopranino, que acho que é o grande desafio, né? Que ela faz tem uma parte que é da música mesmo, né? Que é bem como é que fala? É virtuosa, com muito virtuosismo, né? Então tem que treinar bastante, mas as outras vozes estão bem tranquilas, né? E eu trazia só um ponto aqui em termos de concepção de arranjo, que é aqui no 115, quando a gente faz, que não é nenhuma parte, digamos assim, que foi criada por mim, mas que tem na música. Eles fazem isso lá e eu tentei reproduzir isso com as flautas. Lá na música que a gente escuta no desenho, cada instrumento faz com o seu timbre, né? A flautinha. Aí o tá, 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 e a tuba. Pom, pom, pom. Né? Faz assim, a ideia de espalhar a melodia entre as vozes. E o que eu faço aqui em 115 é justo isso, tentar reproduzir o que foi feito lá com as flautas, né? Então a melodia vem tanto para o contralto, sopranino, soprano, sopranino e depois a contralto e depois a baixo. Né? Cada uma faz sol, lá, fá, lá, dó, si, lá, sol, mi, dó. Procurei até colocar acentos para que fique bem claro, assim, para não passar despercebido, tá bom? E depois entra em comum acordo, há uma repetição, né? Aqui é uma parte já repetida, né? E um pequeno ralentando no final. Né? Ela termina aqui. E aí já vem o pica-pau, né? A ideia do pica-pau é fazer aquele um jazz valsa, que é bem comum, né? Assim, os 12/8. Ela caminhar mesmo nesse groove de valsa jazz, tá? Mas com um início meio brincando um pouco com a questão do contraponto. Então tem uma polifonia, né? Que uma pergunta e resposta. Começa sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó. Né? Esse dó, mi, sol vai se espalhando entre cada voz e depois no 131 pam, parararam, pam, a gente fica todos tocando a única voz, a voz
de vocês, cada um a sua respectiva voz. E o baixo vem, faz um comentário. E aí a melodia vem para sopranino e as outras vozes vão comentando. Fazendo comentários de contracanto, tá bom? A parte D. Destacaria talvez só um acorde aqui de Sol com 13ª, que é o 41, né? Então quando faz é um comentário aqui que tem em D2 da sopranino, né? E esse acorde do 141 que traz esse acorde com 13ª, que é muito característico do jazz, né? Né? Que tá aqui. Depois vem a música sobre da sequência, mais uma vez uma parte em que todas as vozes, né, entram num final como se fosse entramos em um acordo após tantos contrapontos, né? Pam pam pim pam pim pam pam. E aí um ponto culminante para o agudo e um ponto culminante para o grave, né? O dó e um ponto culminante para o grave, né? Para brincar, né? Fazendo como se fosse também na né? Meio que lembrando a ideia anterior do outro também, do outro arranjo que foi do Popeye, para criar aquela concepção de unidade. Aí depois o jogo de pergunta e resposta, o Tutti responde, depois e vem e e volta, mas é a ideia aqui que volta para vai acabar, não acabou, ainda vem mais um pedaço e depois sim acaba. A ideia de um tempo vazio aqui no 1, né? É muito lembrando a coisa do jazz, né? Que o 1 no jazz, né? O 1, ele é evitado a todo tempo, né? Para contrapor com a marcha, né? A marcha, ele tem aquela ideia da característica do 1 muito bem marcado, e o jazz, a ideia é não tocar nunca no primeiro tempo, para criar essa síncope. Então, vou deixar aí para vocês o áudio, a videopartitura para vocês, dessa canção, dessa suíte, na verdade, das flautas. Espero que vocês aí curtam aí esse conjunto de músicas que foi proposto e a ideia que foi concebida, e possam fazer aí com seus grupos.
Bom, pessoal, então nós estamos chegando aqui ao final dessa exposição. Foi muito bom aqui poder recapitular um pouco desse processo que foi a construção desses arranjos, cada um no seu tempo, com a sua finalidade. Eu espero muito que os pontos que eu abordei aqui contribuam para a interpretação de vocês, com seus grupos, com as suas expectativas, ou mesmo com com o seu desejo, com a sua habilidade de construir arranjos para instrumentos e para canto também. Eu acho que a melhor coisa que deve ser feita é vocês continuarem, quem tem interesse em escrever arranjo, é se propor mesmo, buscar, pegar canções simples, canções que estão na sua memória, do seu cotidiano, e procurar escrevê-las para que você consiga fazer os seus arranjos. Eu queria também deixar aqui alguns agradecimentos. Eu queria agradecer a quem está assistindo, vocês que estão assistindo essa live. Esse conteúdo fica gravado para acessar a qualquer tempo. Agradecer à Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itabirito, que me proporcionou recursos para conseguir conceber esse projeto. Agradecer aqui a equipe técnica desse projeto, que principalmente aqui que está atuando aqui nessa gravação de hoje, né, nessa live, que é o Wellington Brito e o Paulo Silveira. Agradecer também a Thais Simões e o Felipe Nolasco, que foram também parte importante na construção desse projeto. Enfim, convidar vocês aí para acompanhar o meu canal, para poder compartilhar o conteúdo também e trazer coisas que vocês acharam que foram interessantes, comentários, enfim. Vou deixar os meus contatos para vocês aí. Eu fico à disposição para que a gente consiga difundir cada vez mais os nossos arranjos, as nossas ideias nesse campo da música, que o que a gente tem de mais rico, tanto no canto coral quanto na flauta doce, é poder partilhar muito material entre nós, e a gente, dessa forma, ir cada vez mais tendo acesso a outras linguagens, a outras propostas que cada um está fazendo, e poder fazer com os nossos grupos e ver o movimento crescer cada vez mais. Essa foi a proposta desse projeto de lei. Essa contrapartida, que é essa gravação, foi feita aqui com vocês. Eu deixo o agradecimento aí muito, muito especial aí a todos que acompanharam a gente até agora aí, e fica aqui com os meus contatos. Um abraço e tudo de bom.